Fala galera, tudo bem? Hoje mais uma aula pra gente, hoje sobre síntese de proteínas. Então nas outras aulas nós vimos a estrutura dos ácidos nucleicos, falamos sobre a molécula de DNA, hoje a gente vai entender um pouquinho o que é a molécula de RNA e como a gente tem a formação da proteína. Todas as células trabalham de maneira semelhante e cada função desempenhada depende da proteína formada. Então, a síntese de proteínas, ela depende dessa interação entre DNA e RNA e a formação da proteína. As células, elas possuem o mesmo genoma, mesmo código de bases nitrogenadas, a mesma sequência, mas as funções de cada célula dependem da atividade dos genes. O gene é um pedacinho da molécula de DNA, é um trecho. Esse trecho ele pode estar ativo em algumas células e inativo em outras. Como, por exemplo, nas células da pele, nós temos a produção de melanina, que é o pigmento que vai dando coloração para a nossa pele. E na célula da pele, então, eu tenho a produção dessa proteína chamada melanina, que em outras células eu não tenho. Por exemplo, nas células dos rins, esse trecho vai estar inativo, nas células do coração esse trecho vai estar inativo, porque eu vou precisar de outras proteínas para que cada órgão, cada tecido, cada célula desempenhe a sua função. O RNA é formado por um único filamento que vai migrar, né? Ele vai ser moldado, pela fita de DNA, a gente molda o RNA, a gente faz o RNA e ele vai migrar do núcleo para o citoplasma e vai sintetizar as nossas proteínas. Nós temos três tipos de RNA. O RNA mensageiro, que é o RNA que vai levar o código genético do DNA para o citoplasma. O RNA transportador, que vai transportar os aminoácidos até o local da síntese de proteínas no ribossomo, e o RNA ribossômico, que faz parte da estrutura desse ribossomo e onde vai ocorrer a síntese de proteínas. A síntese de proteínas ocorre em duas etapas. A transcrição, que vai ocorrer lá no núcleo, onde eu vou ter essa moldagem da fita de RNA mensageiro, onde eu vou pôr o código do DNA para o RNA mensageiro, e a tradução, que vai acontecer no citoplasma, especificamente nos ribossomos, onde eu tenho a organização dos aminoácidos para formar as proteínas. A enzima responsável pela transcrição é a RNA polimerase. Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho a ligação da RNA polimerase na fita de DNA, ela vai se abrir, mesma coisa que acontece quando a gente usa a DNA polimerase. Só que quando eu tenho a DNA polimerase, eu vou estar duplicando este DNA. Quando eu utilizo a RNA polimerase, eu vou moldar a fita de RNA mensageiro. A sequência inicial a gente chama de sequência promotora e ele vai até uma sequência final. A ligação sempre citosina-guanina, adenina, no caso do RNA, com a uracila. Então, se eu tenho a letrinha U, a uracila, eu estou falando numa sequência do RNA. Então, a síntese proteica, eu vou ter o RNA mensageiro, aqui é o meu ribossomo e aqui as minhas fitas de RNA transportador. Códon é a sequência de 3 bases do RNA transportador. Então, o G é o meu códon 1, códon 2, códon 3. No caso dessa sequência, eu terei 7 aminoácidos formando a minha proteína, caso essa primeira não esteja relacionada.
Cada códon, então, vai corresponder a um aminoácido. Então, eu tenho A, o G, o U e assim por diante. Então, cada 3 códons, eu tenho um aminoácido para formar a minha proteína. Introns são trechos não funcionais da nossa sequência e eles podem ser não utilizados ou cortados. A sequência UAG, UAA e UGA indicam o fim da minha cadeia. Então, sempre eu vou ter essa metionina, esse AUG de início e UAG, UAA e UGA no fim da cadeia. Anticódon é a sequência que vai ligar o RNA transportador ao RNA mensageiro. Aí vem a pergunta, né? Como é que eu vou saber qual é o aminoácido que vai ligar? De acordo com a sequência, a gente tem essa tabela de códons. Então, o códon, a primeira base do códon, a segunda e a terceira. Então, como eu falei, metionina AUG tá aqui, sempre minha sequência de início. E o AA, o GA e o AG e o GA, minhas sequências de parada. Então, sempre eu vou ter os códons, que são as 3 bases, que vão me dar um aminoácido. Então, para eu saber, eu tenho que conhecer quais são as 3 bases e vir aqui na tabela para sequenciar essas proteínas. Então, lembrando, retomando, eu tenho tradução, quando eu tenho o DNA, fiz o molde em RNA, então eu traduzo, eu transcrevo essa informação para o RNA mensageiro, saio do núcleo, vou para o citoplasma, lá no ribossomo, eu faço a transcrição, eu vou moldar, eu vou montar a proteína. Espero que vocês tenham gostado, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Dá um likezinho no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.